Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da nota que o STF emitiu em resposta à revista The Economist, ou The Economist, como preferirem, né? A revista The Economist fez uma série de artigos, a gente falou sobre isso, foram vários artigos, assim, em poucos dias, alguns elogiosos ao Moraes, mas teve um particularmente, esse daqui, ó, Suprema Corte Brasileira está sendo julgada, né? Dizendo como que um juiz superstar tem muito concentração de poder, um poder excessivo, e aí critica um monte de coisa do Alexandre de Moraes e do STF como um todo. E o pessoal do STF sentiu, meu amigo, o pessoal do STF sentiu, e o STF respondeu a uma revista. Você já viu isso, cara? Deve ter doído muito nesse pessoal. Doeu tanto, por quê? Porque é aquilo que eu falo para vocês. Quem acha que esses processos que estão rolando contra o Bolsonaro são processos jurídicos, está enganado. Eles sabem que não tem nada de jurídico nessa história, eles sabem que isso é uma campanha de marketing da esquerda contra o bolsonarismo. E só. Não tem nada de justiça no que o STF está fazendo, tem só perseguição, autoritarismo e propaganda, muita propaganda. E aí o pessoal sentiu exatamente porque está quebrando a bolha, a bolinha dele está explodindo. O pessoal está sendo exposto exatamente às opiniões corretas, está todo mundo vendo o erro que é, né? Vamos entender esse caso aqui, porque caramba, o Barroso sentiu demais. Sabe o que ele disse? Nunca falamos que derrotamos o bolsonarismo. Ô Barroso, tem vídeo seu, cara, com o Flávio Dino do lado, você e o Flávio Dino no Congresso da Uni, falando nós derrotamos o bolsonarismo. Meu amigo, não dá pra negar, cara, você falou isso, tá gravado, tem vídeo mostrando você falando isso. Ficou feio pra caramba, mostrou um desespero do caramba isso daqui. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Judiciário Freestyle, o Sindicato das Esposas que Odeiam Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse artigo da The Economist, eu já falei sobre ele, não vou entrar em mais detalhes aqui. Foi um dos artigos da The Economist sobre Moraes e STF, essas coisas. Eles fizeram vários essa semana, foram 4 ou 5, se não me engano, o que é impressionante, tá? É impressionante. Enfim, e o STF se sentiu na obrigação de responder. O que é inédito, cara, porque olha só, numa democracia normal, é o que eu falo, numa democracia normal, um jornal pode criticar os institutos da democracia. É normal, toda e qualquer pedaço do governo pode ser criticado numa democracia. É isso, aliás, que diferencia uma democracia de uma ditadura. Né? Porque dizer que é uma democracia, todo mundo diz. Cuba diz que é uma democracia. Coreia do Norte, a República Popular Democrática da Coreia do Norte, está dizendo que é democracia. Mas o que diferencia uma coisa da outra? É que lá na Coreia do Norte você não pode criticar o governo. Se você falar mal do Kim Jong-un lá, você vai para cadeia. Em Cuba, você é deportado, ou sei lá o que acontece com você em Cuba. Né? Não pode criticar o governo de Cuba de jeito nenhum. E aqui no Brasil parece que está chegando nesse nível também, né? O que eu falei para vocês. Essa lambança toda começou em 2019, quando algumas pessoas criticaram o STF, e aí a narrativa é que elas estavam atacando a democracia, atacando as instituições, eu não sei o que ela... E, de novo, eu concordava com o que o pessoal estava falando, tinha gente pedindo AI-5. Acho um absurdo. AI-5 foi uma coisa terrível que teve no Brasil. Vocês sabem que eu detesto o período militar brasileiro, cambada de socialistas, os milicos que tinha aqui no Brasil. Mas caramba, é direito das pessoas criticarem, meu amigo. Se a gente está numa democracia, tem que poder criticar. Ah, mas eu não gostei da crítica, eu sou contra. Ah, ok, então você também critica os caras. Você fala, ó, tá errado, não sei o que lá. Agora, daí é querer criar o inquérito das fake news, porque tá havendo ataques às instituições, ataques à democracia. Não, a democracia existe exatamente quando você pode criticar as instituições, inclusive o STF. Por que não? Inclusive pode pedir AI-5, pode pedir pena de morte, pode pedir qualquer coisa. Sim, é justo isso? Eu sou contrário. Mas eu acho que as pessoas podem pedir essas coisas todas, podem defender seus pontos de vista todos. Enfim, o Barroso aqui entrou mais uma dessa de que, né, para defender a democracia temos que fazer uma notinha, né? Tá aqui, ó, o pessoal do B360 falando aqui, ó. O post da Economist foca na narrativa dos golpistas. Daqui a pouco tá entrando a The Economist no inquérito do golpe. Vai lá, Xandão, acredite no seu potencial, Xandão, bota a revista no inquérito do golpe. E agora, uma coisa importante, né? O Barroso que defendeu, ou seja, certamente o que aconteceu aqui? O Alexandre de Moraes se sentiu atacado, virou pro Barroso e falou, Barroso, porra, tem que me defender, cara, né? Tamo junto nessa daí, pô, dá um jeito de defender a gente aí.
E aí o Barroso está defendendo o Alexandre de Moraes. É o primeiro ministro que sai em defesa do Alexandre de Moraes depois dessa lambança toda que o Alexandre de Moraes fez lá com o embaixador da Espanha, né? Embora ele não fale nada sobre o caso do embaixador. Lembra que o embaixador da Espanha veio depois disso, né? Esse negócio da revista, essa reportagem veio de antes desse negócio do embaixador da Espanha. A questão do Alexandre de Moraes ter intimado o embaixador da Espanha por causa de soltado um traficante aqui no Brasil, toda essa lambança é nova, é além disso daí, né? Vamos ver como é que vai ser a defesa disso daí, né? Mas o Barroso foi escalado para falar isso e soltou essa notinha aqui, ó, nota a revista The Economist. Caramba, o STF respondendo a uma revista, que lógica tem isso? Não tem lógica nenhuma, meu amigo. Um tribunal não fica respondendo revista. A The Economist é uma revista, tem jornalista lá, fizeram a reportagem. Você gosta, não gosta, não interessa, pô, né? A justiça não deveria se prestar o papel de ficar rebatendo esse tipo de coisa. A justiça, se ela está fazendo tudo certo, por que ela precisa rebater essas coisas? Se alguém acha que o STF está errado mesmo, né, entra na justiça, né? A ideia da coisa seria essa, né? E na justiça os juízes respondem dentro do processo, não soltando notas à imprensa. Mas é o que eu falo para vocês, esse processo todo é um processo midiático. Todo o objetivo dessa coisa toda é fazer o brasileiro deixar de gostar do Bolsonaro. Estão falhando flagrosamente, né? Tá aqui, ó. Acerca da matéria Brazil Supreme Court is on trial, ou seja, essa matéria aqui, que a gente já falou sobre ela em outros vídeos, então não vou entrar em muitos detalhes aqui, vem esclarecer alguns pontos. A reportagem narra algumas das ameaças sofridas pela democracia do Brasil, embora não todas. Entre elas se incluem a invasão da sede dos três poderes da República por uma multidão insuflada por extremistas. Peraí, em que momento isso atacou a democracia do Brasil? Né? Assim, tudo bem, quebrou um monte de coisa, prédios foram depredados, e isso é um absurdo, sempre disse que eu acho um absurdo, mas a minha visão, eu acho que a visão da maior parte das pessoas, é que em momento algum teve ameaça aos poderes constituídos. Não tinha nenhum ministro lá, não tinha nenhum deputado ali, não tinha ninguém do governo ali naquela região, né? Convenientemente, diga-se de passagem, não tinha ninguém, todo mundo saiu por algum motivo, e era no domingo também, né? Domingo não costuma ter nada. E de novo, os poderes da República não são cimento e cadeira e mesa e essas coisas, não, são as pessoas, né? A instituição em si são as leis e as pessoas não estavam ali, então em momento algum sofreu alguma ameaça nesse sentido. A Dilma, sim, a Dilma foi uma ameaça às instituições brasileiras, por quê? Porque ela quebrou a economia do Brasil, como o Lula está fazendo agora também, né? Aí cita outros casos aqui, fala dos acampamentos nos quartéis, tentativa de atentado à bomba, do cara lá, dos aloprado lá, tentativa de explosão de bomba no STF, teve isso, nem sei, teve fogo de artifício, né? Bomba no STF, não lembro, mas enfim. E claro, uma alegada tentativa de golpe com plano de assassinato do presidente, vice-presidente e o ministro do tribunal, que está sendo processado. Os responsáveis estão sendo processados criminalmente com devido processo legal e coisa e tal. A pesquisa da Datafolha mais recente revela que somados que confiam muito com que confiam um pouco no STF, a maioria confia no tribunal. Não existe uma crise de confiança. Essa pesquisa da Datafolha diz isso, mas várias outras pesquisas dizem que não, que a maior parte dos brasileiros não confia no STF, né? As chamadas decisões individuais monocráticas foram posteriormente ratificadas pelos demais juízes. Falso, nem todas foram. A maior parte fica meses, anos, sem ser ratificada pelo Colégio de Líderes, né? O X foi suspenso no Brasil por haver retirado seus representantes legais do país e não em razão de qualquer conteúdo publicado. Não, peraí, não foi isso não. Retirou os representantes legais do país exatamente porque o Alexandre de Moraes estava ameaçando prender eles por conta de conteúdos publicados. Então, sim, foi em razão de conteúdo publicado, sim. Em última análise, foi isso, né? Aliás, não existe nenhuma lei brasileira que obrigue nenhuma plataforma de informática de ter representantes no Brasil. Nenhuma lei brasileira diz que o X tem que ter representante no Brasil. É um absurdo como é que o Alexandre de Moraes tirou essa regra da cachola dele e exigiu isso nesse julgamento, né? E o pior é você ver pessoas falando como se fosse a coisa mais normal do mundo, não porque o X desobedeceu a lei brasileira, não, o X desobedeceu uma ordem ilegal do Alexandre de Moraes, nada além disso. E assim que voltou a ter representante foi restabelecido. Não, uma semana depois, esperando passar as eleições, mostrando que foi uma coisa, um gesto político isso daí, né? Todas as decisões de remoção de conteúdo foram devidamente motivadas e envolviam crime. Não foram motivadas porque não tem lei no Brasil que permita a remoção de perfis.
Remoção de conteúdo, ok, ninguém está reclamando disso. Mas remoção de perfis é que for um problema. E não tem lei no Brasil que permite a remoção de perfil. Instigação à prática de crime, preparação de golpe de Estado, um monte de besteira. Aqui, ó, o presidente do tribunal nunca disse que a corte defeated Bolsonaro. Foram os eleitores. Ah, não, ô Moraes, você falou isso. Você disse isso do lado do Flávio Dino, dia 12 de julho de 2023, num congresso da Uni, alguma coisa da Uni, tá aqui, olha aqui, ó, olha a frase aqui, o Barroso. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre. Não foram os eleitores que falaram isso, foi você, Barroso, que falou isso. Você, em mais de uma oportunidade. Outro ponto, a regra de procedimento penal em vigor no tribunal é que ações penais sejam julgadas pelas turmas e não sei o que lá. Ele fez um monte de coisa aqui, um monte de crítica, coisa aqui. Mas o que chama a atenção é esse desespero. Caramba, primeiro, ele precisasse responder a uma revista, que ele não deveria precisar responder a uma revista. E segundo, né, ele mentir nessa resposta descaradamente. O André Marsiglia fez uma thread aqui explicando os 8 erros jurídicos da nota, né? Aqui a nota diz que foi preciso um STF independente para evitar ameaças a democracias, como o atentado do dia 8 e a alegada tentativa de golpe. Ao chamar os atos de atentados à democracia, prejulga os casos sob análise da corte e mostra justamente sua falta de independência. Pois é, ele fala que a tentativa de golpe do Bolsonaro ainda está sendo julgada, mas os atos do 8 de janeiro, ele já diz que são já são um ataque à democracia, aqui, ó. Inclusive ações, a invasão à Praça dos Três Poderes, que seriam ameaças sofridas pela democracia do Brasil. Ou seja, ele já está colocando isso como um ataque à democracia, um caso que ele está julgando ainda, não poderia fazer isso. Fala sobre o Instituto de Pesquisa, dizendo que, na verdade, tem uma crise de confiança no STF, sim. Diz que as decisões monocráticas são ratificadas pelo colegiado e não, boa parte das decisões é tomada em inquéritos. Inquérito não tem ratificação pelo plenário e outras levam meses e anos para serem julgadas. Fala aquela questão do X, que foi suspenso por falta de representante legal, o que não é verdade. Foi por falta de... originalmente, porque ele queria banir perfis. A lei brasileira não permite banir perfis, permite banir postagem. As postagens foram todas banidas. Quando o STF baniu uma postagem, isso era imediatamente atendido em qualquer das plataformas. A questão era banir perfis, que é contra a lei brasileira, né? Aqui, ó, dizer que nunca foi dito que nós derrotamos o bolsonarismo. A frase dele gravada num evento da Uni, tá aqui, ó, né? Enfim, fala tudo isso daqui. Dizer que quase todos os ministros já foram ofendidos por Bolsonaro e por isso não teria como afastá-los do julgamento do golpe. Ele fala isso aqui ó, em algum lugar também, aqui, ó. Quase todos os ministros do tribunal já foram ofendidos pelo ex-presidente, coisa e tal. E o Marsiglia explica aqui, ó, os pedidos de afastamento dizem respeito a um juiz ser vítima de uma suposta trama contra a sua vida, o Moraes, né? Ele próprio está dizendo que o tal plano punhal verde e amarelo incluía a morte dele próprio, então ele deveria ser afastado disso. O Dino já tinha se declarado, o Dino, vocês sabem, é de oposição, estava aqui ó, do lado do... Nessa época que o Dino ainda não era juiz do STF, tá? Ele ainda era ministro da Justiça do Lula. Mas ele estava nesse mesmo evento da Uni lá com o Barroso, né, comemorando a derrota do bolsonarismo e coisa e tal. E várias vezes ele criticou o Bolsonaro e participaram em processos judiciais contra ele, o Dino e o Zanin. Ou seja, não é caso de pessoas que foram xingadas pelo Bolsonaro. São pessoas que ativamente têm envolvimento com os casos. E, portanto, não poderiam mesmo, pela lei, julgar o Bolsonaro nesse caso, né? São casos específicos com afastamento previsto em lei. Dizer que a narrativa da revista é a mesma dos que tentaram o golpe, de novo, ou seja, o STF, em uma nota oficial, reconhece ter havido uma tentativa de golpe. Ou seja, isso é um julgamento. Já julgou isso? Já sabe que teve uma tentativa de golpe, o Barroso? Repara como é que eu falo para vocês. Eles estão se enrolando. Eles estão começando a cometer erros novos para justificar os erros passados. Eles têm que achar um golpe do Bolsonaro agora de qualquer forma. Porque como é que ele justifica essa cambada de erro? Tá vendo? O próprio STF reconhece. Tudo que ele tá falando que fez de besteira aqui, ó, é porque teve um golpe de Estado, teve uma tentativa de golpe. Toda a justificativa que ele tá colocando aqui
pro autoritarismo do STF é baseado na suposta tentativa de golpe, que eles ainda estão investigando, eles não sabem se teve ainda, né? Ainda estão julgando isso, se teve ou não teve. Por isso que eu digo para vocês, eles vão acabar encontrando isso aí. Isso é pré-julgamento, isso mostra a nulidade desse julgamento, né? Mas o que mais chama atenção nessa história toda é exatamente o fato dele ter respondido aqui, ó. Além disso, não cabe um tribunal debater com a imprensa por meio de nota oficial, evidente. Ué, o tribunal é um tribunal, pô, ele dá ordem, não tem esse negócio de ficar dolorido com nota da imprensa, com reportagem da imprensa. Mas aí é o que eu falo para vocês, essa operação não é um julgamento, não tem nada de julgamento nisso, não tem nada de justiça, de direito nessa história toda. Isso é uma operação de marketing que o STF está fazendo. Aqui, ó, a narrativa do Brasil, da esquerda radical é a mesma do STF. A economista alimenta a narrativa golpista, não sei o que. Peraí, mas o Brasil 247 falar isso pode, porque é uma publicação de esquerda aqui no Brasil. Eles têm o direito de ter a opinião deles que eles quiserem. O STF não pode, cara. Esse é o grande erro. O STF está se colocando como parte nesse processo. Não pode. Se eles querem ser juízes, eles não podem ser parte. Eles não podem partir do princípio que tem um golpe, eles não podem se sentir atingidos pelo golpe. Eles tinham que estar acima dessas coisas para poder julgar essas coisas. Eles não estão. Eles estão enfiados até o talo nessa narrativa de que teve um golpe do Bolsonaro. Como é que você pode esperar um julgamento justo desse caso, né? Aqui, a própria Folha de São Paulo está falando aqui, ó, o Supremo e sua reputação. Aparentemente, a questão do STF tá indo para o buraco, a reputação do STF está indo para o saco, com essas coisas todas, com o chamado ataque de revistas internacionais, como The Economist, o tom da reportagem de reprovação, desgaste da corte é evidente, internacionalizada. Mais do que isso, né? Todo mundo aqui no Brasil percebe a injustiça desse julgamento do STF, né? E aí ele coloca aqui uma das coisas, as consequências são imprevisíveis. Não, não são não aqui, ó. A corte do STF tornou-se o objetivo central da disputa política no país. As consequências são imprevisíveis. Não são. É o que eu falo para vocês, as consequências são perfeitamente previsíveis. Vai haver uma guinada à direita a favor de Bolsonaro e a favor de políticos que prometam tirar ministros da Suprema Corte. É isso que vai acontecer. Não é imprevisível, não. Esse pessoal aqui não sabe o que está fazendo, que está perdido nessa história, não percebeu que, embora sejam juízes muito experientes, são políticos iniciantes. Não perceberam que essa atividade política deles toda vai gerar a reação contrária do povo brasileiro. Estão se queimando, estão comprando um problema para muito em breve, daqui a pouquinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.